Vamos orar? Que privilégio, amado Jesus, em poder orar por nós, por este povo e por nós todos que estamos nesse propósito. Imaginamos uma árvore com uma planta com folhas lindas, coloridas, e ela, por um tempo, ela entra em hibernação e joga todas as suas folhas fora. Ela abre mão do seu lindo, do seu colorido, para entrar dentro para o seu interior. Nós, Jesus, nesses dias, estando neste propósito, estamos abrindo mão de coisas muito importantes para nos abastecermos de Ti e para estendermos as nossas raízes como a planta faz. Quando ela entra em hibernação, ela estende as suas raízes e vai buscar água lá no profundo. Da mesma maneira, Senhor, nesses 21 dias, queremos estender as nossas raízes e buscar água nas profundezas. Queremos ser mais profundos em Ti. É isso que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Paz, queridos, que alegria nós estarmos aqui em mais uma noite desse tempo precioso que a gente está tendo de 21 dias de jejum e oração. Eu não sei você, mas a nossa casa tem entendido esse tempo como um tempo em que o Senhor nos chama para um próximo nível. E conversando em casa, a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no nosso coração. E a Duda compartilhou algo que eu creio que vai servir de bênção também na sua vida, como tem servido ali em casa. Amém, boa noite a todos. E tem sido um tempo, os 21 dias, de muito aprendizado, de muita busca ao Senhor, de muito confronto também com as palavras que estão sendo ministradas, mas há um tempo atrás a gente ouviu uma palavra que durante esses dias me veio ao coração novamente e que a gente gostaria de compartilhar, que está lá em Êxodo 33, do 7 ao 11, eu não vou ler, mas eu vou falar um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no meu coração. Ali conta um pouquinho quando Moisés saía e ia para a tenda do encontro, ver o Senhor face a face, e todas as outras pessoas que estavam, as famílias que estavam em suas próprias tendas, elas, no momento em que Moisés saía para ir à tenda do encontro, que era longe, era um pouco distante, todas as pessoas, elas ficavam paradas na porta das suas próprias tendas, olhando Moisés, e viam a nuvem, enfim, e conta a história toda nesses pequenos versículos. E isso me chamou muito a atenção, porque nesse tempo nós estamos sendo convidados pelo Senhor, dentro da nossa própria casa, a abrirmos a nossa casa, o nosso coração, e estarmos face a face com Deus. Deus enviou o seu Filho, que rasgou esse véu, e nós temos livre acesso, que Moisés não tinha. Mas Deus está nos proporcionando a não sermos essas famílias que ficam à porta da tenda, e sim estarmos dentro da presença dele, dentro da nossa casa. Deus está perto, o Espírito Santo está dentro do nosso coração. E Deus tem nos convidado como família a fazer isso na nossa casa com os nossos filhos ainda pequenos, por vezes dormindo, mas mesmo assim nós temos orado e abençoado a vida deles e da nossa família, porque Deus está ali. Amém. E quem sabe esse é o convite para você nessa noite. Nós já falamos do tempo que estamos em células para fazermos isso juntos, mas quem sabe o Senhor está nos chamando também como família para você reunir os seus filhos, se crianças, mais velhos, não importa. Quem sabe para você ter um tempo com a sua família de leitura da palavra, de oração, de entendimento do que é a graça, de como nós vivemos esse novo domínio que vem do Senhor. Que seja um tempo de bênção para você e para a sua família. Nós entendemos que o Senhor tem feito grandes coisas, mas ainda é só o começo. Que o Senhor lhe abençoe e agora escute um pouquinho mais o que o Senhor tem para repartir através da palavra. Que Deus abençoe. Se a batalha é do Senhor, por que estamos lutando sozinhos?
Nós sabemos a teoria, sabemos que somos livres, que somos filhos, que somos nova criatura, mas na prática, no dia a dia, nos sentimos impotentes. Mas e se o problema não for a nossa força? E se o problema for que estamos tentando na nossa própria força, quando o poder de Deus já habita em nós? A graça nos deu um status jurídico, sim, já vimos anteriormente. Mas a graça também nos deu um poder interno, parece a mesma coisa, mas é diferente. E é exatamente isso que nós vamos descobrir hoje, esse poder que habita em nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, eu gostaria que você olhasse comigo o que esse texto diz. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Prestemos atenção em uma palavra que aparece 2 vezes nesse versículo. Habita. Não significa visitar, passar um tempo ou acampar periodicamente. Significa habitar, como os outros termos que já vimos, permanentemente. É a palavra usada para descrever alguém que estabeleceu residência fixa. O Espírito Santo não nos visita nos bons dias e sai nos dias maus. Ele mora, ele estabeleceu residência. Nós estamos em Cristo e o Espírito está em nós. E notemos que esse Espírito que habita em nós, o que ele faz? Ele dará vida aos vossos corpos mortais. Paulo não está falando do corpo ressurreto lá no futuro, mas ele está falando do corpo mortal, esse nosso corpo que temos hoje. O Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que dá poder ao nosso corpo mortal para resistir o pecado diariamente. Isso é o que faltava no nosso entendimento da graça. A graça não é apenas um status jurídico ativo, mas ele é um poder interno que opera através do Espírito que habita em mim e que habita em você. Lembremos do que vimos no início da campanha. Antes de Cristo, desejos pecaminosos, mais vontade escravizada igual a pecado contínuo. Depois de Cristo, vontade libertada, Espírito que habita em nós e o poder para resistir. A vontade foi libertada na cruz, mas a vontade libertada sozinha não basta. Ela precisa de um poder que a capacite. E esse poder é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. O apóstolo Paulo também ora, está citado lá em Efésios 13:16, que nós sejamos fortalecidos com o poder do homem interior, mediante o que? O seu Espírito. Spurgeon disse algo notável sobre isso. O Espírito Santo é o agente da graça. Sem ele, a graça é uma doutrina. Com ele, a graça é uma força. A graça e o Espírito, os dois juntos são o que tornam a liberdade real. Não apenas na teoria, mas na prática do dia a dia, a cada manhã. Isso é bom, mas cabe lembrar que, como nós estamos em Cristo, nós pecamos em Cristo. Mas também isso é uma chave para a santificação. Esse mesmo Cristo, através do Espírito, que nos dá força para vencer o pecado, é o Espírito que está conosco quando nós, porventura, por fraqueza, tropeçamos. Mas Ele sempre está presente para renovar e redobrar nossa força, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nos sentimos impotentes hoje, a questão não é a falta de esforço, é a falta de dependência. Tentamos vencer pelo esforço da carne, tentamos pela força de vontade, tentamos pela disciplina. E quando falhamos, concluímos que a graça não é tão poderosa quanto pensávamos. Mas a graça é a ação graciosa do próprio Deus em Cristo, por meio do Evangelho, no poder do Espírito Santo. Não é uma força que ainda precisamos alcançar, mas é uma pessoa que já vive em nós. Hoje, em vez de lutarmos na nossa própria força, dependamos do Espírito, lutemos, mas na força do Espírito que já habita em nós. A pergunta não é se temos poder, mas é se estamos nos rendendo e utilizando o poder que nós já temos. Paz do Senhor, queridos. Depois de nós termos ouvido mais uma vez a palavra do Senhor, eu te incentivo para nós continuarmos tendo fé de que grandes coisas o Senhor está fazendo e grandes coisas o Senhor fará.
Então eu te incentivo nessa noite para nós continuarmos fazendo o nosso jejum e oração, e te convido nessa noite para nós orarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que estamos vendo nesses dias de jejum e oração, onde a igreja está se consagrando, Senhor, e estamos recebendo dos céus respostas aos propósitos que têm sido colocados diante do Senhor. Eu te peço nessa noite que nossos irmãos, todos aqueles que estão participando, recebam da graça do Senhor o incentivo, uma manutenção, Senhor, um fortalecimento para continuar até o final. Que grandes coisas ainda serão vistas e realizadas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amanhã nós fechamos o segundo bloco dessa campanha com uma revelação extraordinária. A graça reina. Eu te espero para o 13º dia, mas antes de terminar, eu gostaria de te convidar para orar ao Senhor conosco nessa noite, aí na sua casa, onde você estiver, e que a presença do Senhor possa inundar a tua casa. Cabe um reforço muito importante. Talvez você está pensando, mas pastor, estamos falando tanto de pecado e de graça, como nós dissemos no primeiro dia. O texto rema dessa campanha é Romanos 6,14, que nós não somos mais e que não estejamos mais dominados pelo pecado. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a cada dia o Senhor tem nos dado uma pequena porção de alguma coisa que nos fortalece, e fortalece o nosso homem interior, a nossa consciência, a nossa mente, para nos posicionarmos da forma certa, sabermos o que professar com os nossos lábios e o que viver com a nossa vida, e a base da Escritura onde nós precisamos nos apoiar para crer. Que Deus te abençoe, continua construindo sobre esse alicerce e tendo vitória na tua vida pessoal. Que Deus te abençoe. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei, o mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Mas vale um dia em tua casa que 1000 dias em outro lugar. Senhor da minha alma, do meu coração, sempre serás o primeiro, minha devoção. Oh,
rei, nem outro Senhor, a minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, a minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou, me amou. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está